tarde, pessoal. Meu nome é Miriam Pelosi. Vou falar um pouquinho sobre o meu grau de experiência. Eu sou uma mulher branca, com cabelo castanho, olhos verdes, cabelo mais ou menos na altura do ombro, pele clara. Sou professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalho nessa área de acessibilidade cultural. Faço um trabalho de apoio a diferentes espaços culturais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente tem, como sou professora da FJ, eu sou uma das professoras da nossa pós-graduação em acessibilidade cultural. Então hoje a gente vai falar sobre tecnologia assistiva e eu espero que, se vocês tiverem perguntas, vocês sintam à vontade para fazê-las aí durante a nossa conversa. Sobre o que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre tecnologia assistiva, conceitos e áreas, qual o público dos espaços culturais que favorece essa participação, o relato de experiência, acessibilidade cultural para pessoas com deficiência motora e que precisam também da comunicação alternativa. A gente vai conhecer o Museu da Geodiversidade a partir de recursos de acessibilidade que foram construídos para esse museu. Vou falar dos relatos de experiência para pessoas com deficiência intelectual, aí usando esse mesmo Museu da Geo, então vocês vão ver como esses meninos com deficiência intelectual utilizaram esse material, como foi importante para a participação deles. A gente vai falar sobre uma outra experiência, que é a experiência dos idosos visitando esse museu, então é um museu que vocês já vão ter visto, então vai ser mais fácil de entender também quais são os elementos que são próprios para ajudar a maior participação e aqueles específicos considerando a faixa etária, as características do público. E, finalmente, de que maneira o terapeuta ocupacional vai poder auxiliar nesse processo de acessibilidade cultural. Então, o que é a tecnologia assistiva? Que conceito é esse? Então, a tecnologia assistiva é uma área de conhecimento que envolve várias outras sub-áreas. Dentro da tecnologia assistiva, a gente vai encontrar recursos de acesso ao computador, cadeiras de rodas que podem ser motorizadas ou cadeiras manuais, adequação do ambiente, então, a gente vai falar de rampas, de equadores adaptados, e outras modificações, então, por exemplo, um piso tátil para uma pessoa com cego ou com baixa visão. Então, todas essas modificações do ambiente, que pode ser na própria casa da pessoa ou em ambientes públicos, como um museu, um centro cultural, também estão dentro desse conceito da tecnologia assistiva. A gente tem as adaptações voltadas, os recursos para a comunicação, então o trabalho da comunicação alternativa para pessoas que não falam ou que falam um pouquinho, que essa fala não é suficiente para ela comunicar todas as coisas que ela precisa. Então a gente inclui e suporta essa comunicação a partir de algum recurso de comunicação alternativa. Vocês vão ver nos relatos de experiência que a gente usa recursos como pranchas de comunicação dentro do próprio espaço do museu, além da prancha da própria pessoa. Quem precisa de comunicação alternativa, ela tem o seu recurso próprio, mas ela não tem o vocabulário que está no museu. Então, ela vai complementar aquelas informações e solicitações com o material que fica lá dispensado no museu. A gente vai falar também que a tecnologia assistiva, ela envolve recursos e serviços, além de estratégias e técnicas. Então, uma estratégia de tecnologia assistiva pode ser uma sala de aula que tem uma criança com deficiência motora e usa cadeira de rodas, você separar as carteiras para que haja espaço para ela circular pela sala. Essa modificação já é uma estratégia de tecnologia assistiva e não vai ter envolvido nenhum tipo de recurso. A sala é a mesma, as carteiras são a mesma,
são as mesmas, elas só estão organizadas de uma maneira diferente. Então, quando a gente fala tecnologia assistiva, a gente também está falando de recurso tecnológico. Não precisa ser só computador, uma cadeira motorizada, não precisa ser um recurso caro, ele pode ser uma ampliação de um texto feito à mão, uma canetinha, em letra maiúscula, por exemplo. Ou uma simplificação de uma ação, também feita à mão. Então, ele é um conceito bastante amplo, que a gente fala no singular, tecnologia assistiva. Não existem tecnologias assistivas, existem recursos e serviços de tecnologia assistiva, porque ele já engloba todo esse conjunto. Então, um pouquinho mais das áreas, né? Já falei de algumas. A gente está falando de adequação ambiental, adequação postural, adaptações para as atividades de vida diária. Então, colheres adaptadas, pratos com ventosa, assentos adaptados para o banheiro, cozinha, né? A cozinha com vão embaixo da pia para a cadeira de rodas entrar, enfim, uma série de ações que possam compor. Adaptação para o trabalho, então uma pessoa com deficiência, uma limitação funcional no trabalho, também vai precisar que seu posto de trabalho seja adaptado, e esse conjunto de serviços e recursos também faz parte da tecnologia assistiva. O transporte adaptado, e não é só o transporte público, então o ônibus que tem uma rampa, o carro, né, o táxi público tem uma rampa de acesso, mas é também um transporte adaptado da pessoa no seu próprio carro. Então pode ser um carro adaptado, ou uma cadeira, ou um cinto especial para transportar uma pessoa com deficiência. As adaptações da atividade da escola, né? Citei ali como exemplo de tipos de adaptação que são de baixa tecnologia e são bem frequentes. O lazer adaptado, e a gente ainda está envolvendo, né, dentro dessa ação de lazer e cultura, né? A nossa conversa hoje, dentro do Museu da República. A comunicação alternativa, a gente vai falar um pouquinho dela, né? Mas eu já comentei. Quando a gente precisa ampliar essa comunicação, a gente pode fazer com recursos de baixa tecnologia, como pranchas em papel, símbolos recortados, até podem ser recortados de revista, até o uso de tablets ou computadores para fazer essa comunicação ampliada. E a mobilidade alternativa, a gente já falou, cadeira de rodas, andadores, aquelas motinhas, né? Aquelas escutas que agora já tem às vezes no supermercado ou no shopping, todos são recursos adaptados que facilitam a mobilidade das pessoas. E aí, a gente vai começar a falar que público é esse que vem a diferentes espaços culturais. Então a gente tem pessoas com dificuldades visuais, dificuldade de comunicação, a gente tem pessoas que têm deficiência intelectual. Uma baguncinha aqui. Pessoas com dificuldade de comunicação oral, pessoas surdas, pessoas que têm dificuldade de um processo, né, advindas de um processo de envelhecimento. Então, o nosso foco hoje até são as pessoas, né, com 60 a mais. Eu estou exatamente nesse ano entrando nesse hall dos 60 anos e a gente vai falar um pouco como tudo isso mudou. Né? A gente, uma pessoa de 60 anos era uma pessoa muito velhinha, que não conseguia fazer nada, tinha muitas limitações e às vezes as pessoas têm um pouco esse estereótipo, né? Que a pessoa chegou em uma determinada faixa etária, então que ela é incapaz, que ela não pode fazer, ela está muito limitada. E a gente vai falar um pouco, né, o que diz os estudos sobre isso e vai pensar o que seria importante para favorecer pessoas mais velhas, acima de 60 anos, né? Poderem participar e terem prazer em estar em espaços culturais. O que seria importante para elas em termos de tecnologia assistiva? Para a gente falar de acessibilidade, a gente tem que falar das barreiras que são mais comuns. Então, a gente tem duas barreiras muito comuns. Uma é a barreira física do espaço,
e a outra é a barreira das atitudes, é a barreira atitudinal. Então, muitas vezes, a forma como a pessoa que tem algum tipo de limitação é tratada dentro de um determinado espaço faz com que ela tenha uma experiência negativa e que ela não queira mais voltar. Assim, foi chato, não gostei, não estava adequado para mim, não entendi nada, não enxerguei nada e não quero mais voltar. Não tinha um banco para eu sentar, não quero mais voltar. Então, muitas vezes o espaço não está preparado e outras vezes, quando chega, por exemplo, uma pessoa que não se comunica oralmente, o mediador, a pessoa que está ali para receber, às vezes a pessoa da bilheteria, ela não se dirige àquela pessoa se ela perceber que ela tem alguma dificuldade. Ela vai se dirigir ao seu acompanhante para que ele fale, para que ele responda, considerando que ela não tem habilidade, a possibilidade de se comunicar. Então, essa atitude, né, esse pensamento de que a pessoa, ou porque tem uma deficiência motora grave, ela não vai ser capaz de falar, ou de participar, ou de fazer uma apresentação, a gente vai tendo muita dificuldade de ampliar a participação de pessoas com limitações funcionais dentro dos espaços culturais e em outros. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, eu tenho aqui algumas dicas, né, importantes para a gente falar. Fazer perguntas, então, diretamente para a pessoa com deficiência, esperar pela resposta. Então, algumas pessoas precisam de um pouquinho mais de tempo para poder compreender aquela pergunta. Você quer meio inteiro? Você quer sentar ou levantar? Não deu tempo dela pensar na resposta. Então, pode parecer que ela não sabe responder. Ela está processando a sua pergunta e você precisa perguntar e explanar para que ela responda. Então, isso é uma dica importante. Numa situação embaraçosa, né, às vezes acontece, você tem que tentar uma alternativa ali mais de humor. E sempre numa ação de bastante respeito. Então, eu estou do lado de uma pessoa que usa cadeira de rodas. Eu não posso simplesmente apoiar minha bolsa na cadeira dela, porque tem uma alcinha ali que parece legal para carregar minha bolsa que está pesada. Eu não posso me debruçar ali, porque aquela cadeira é parte do corpo dela. Eu não posso, vendo uma pessoa que não enxerga, pegar no braço dela e sair empurrando ela para atravessar a rua ou para ir para um determinado lugar, porque eu deduzi que ela está precisando de ajuda. Então, a gente deve sempre perguntar. Então, recentemente, né, a gente estava com uma apresentação lá na universidade, com a secretária, né, da pessoa com deficiência, Nacional da Pessoa com Deficiência. Eu tinha vindo visitar os nossos projetos, éramos várias cadeiras de rodas, e a gente ia se transferir de um hospital para o outro, um era na frente do outro. Mas com aquelas ruazinhas, né? As ruazinhas do Rio de Janeiro, cheio de buracos, carro na calçada, e ela saiu do espaço, ela mesma estava deslocando a cadeira dela. Só que eu vi que era muito, assim, não era longe, mas o terreno era muito acidentado. Seria custoso, né, achar aquele caminho e ainda fazer o movimento da cadeira. Então, antes de pegar, de sair empurrando, de deduzir que ela não seria capaz de fazer, eu disse, tinham duas pessoas na cadeira de rodas. Quem precisar de carona, é só pedir. Falar, eu preciso de carona. Ok. Porque se ela não quisesse a carona, tudo bem. É totalmente diferente de eu já vir empurrando a pessoa, porque eu já deduzi que ela não vai conseguir. E às vezes as pessoas não querem. Elas preferem se deslocar com autonomia pelo caminho que elas escolherem e não serem levadas. Então, o respeito, ele está na base de todas essas relações. E se você não souber fazer, pergunta: posso te ajudar? Você precisa de ajuda? Como você quer que eu te ajude? Às vezes uma pessoa caiu e você, na tentativa de ajudar para levantar, você pode machucar, você pode criar um constrangimento, que a pessoa daquele jeito que você está puxando, ela não vai conseguir levantar nunca. Então, você precisa de ajuda? Como é que você quer que eu te ajude? E aí a pessoa vai sinalizar. Então, acho que são dicas assim, que nos ajudam nessa relação com pessoas que a gente não conhece. Então, aqui um pouco daquela
aquelas dicas que eu falei, né? Não se apoia na cadeira, numa conversa, né? Então eu estou conversando com alguém que está sentado, ou uma criança que eu conheço, eu me abaixo para conversar, para que ela possa me ver, para que a gente possa estar numa mesma, ou puxo uma cadeira e sento para conversar. Porque é muito desconfortável a pessoa ter que ficar se esticando o tempo inteiro. Ou a criança te olha, você é um gigante para ela. Se aquela pessoa dela pequenininha, é basicamente a terra dos gigantes. Então, são cuidados que vão nos ajudar nessas relações. Quando a gente estiver transportando a cadeira, sempre tem obstáculos, né? Porque tem um degrauzinho, às vezes é o meio-fio da rua. Então, assim, que cuidados você tem que ter? Porque muitas vezes a nossa tendência é de levantar a cadeira, né? Inclinar a cadeira para fazer ela passar por cima do degrau. E normalmente não é assim que a gente transpõe o degrau. A gente vira a pessoa de costas e levanta pela roda grande. Porque aquela roda grande é muito mais segura do que aquela rodinha da frente. Ela pode bater no meio-fio e a pessoa ser projetada para frente e se machucar. E se você não souber, você pergunta: e agora que chegou esse degrau, como é que eu faço? Ela vai te dizer, porque ela usa a cadeira de rodas. Ela sabe como é melhor para ela. Se a pessoa andar mais devagar, por exemplo, porque se desloca com andador, com uma bengala, com uma muleta, a gente tem que caminhar para ela. Então a pessoa está andando aqui, você sai correndo na frente. Então sempre está tentando, né, ajustar o seu deslocamento com o deslocamento da pessoa que você está acompanhando. Tomando cuidado para não esbarrar. Então a pessoa, às vezes, se ela está com a muleta, ela faz um apoio um pouquinho mais inclinado. Então, se você se distrair, você pode tropeçar naquela bengala e a pessoa vai cair. Porque ela está fazendo força ali para poder se posicionar. Pergunta se quer ajuda, né? Já dei a dica, quer carona. Uma outra vez, também com uma pessoa assim do governo que a gente estava recebendo, que não enxergava, a gente foi para um restaurante self-service. Imagina, né? Eu tenho dificuldade para restaurante self-service, porque eu não como qualquer coisa. Então, quando eu chego no restaurante, o que eu faço? Se é um self-service? Eu ando pela fila, pelo meio das pessoas, e vou ver tudo que tem. Porque eu como muito. Se eu começar a botar um monte de coisa no começo, pode ser que tenha uma coisa bem gostosa lá no final. Então eu vou lá pelo caminho, olho tudo, sempre. Vejo tudo que tem. Volto e começo a fazer o meu prato. Então, se você está com uma pessoa com uma dificuldade visual, como é que ela vai dizer o que ela quer se ela também não tem essa informação no repertório, no seu cardápio? Então eu faço a mesma coisa. Eu olho tudo e digo, ó, hoje tem isso. Para ela saber o quanto ela vai botar de salada, o quanto ela vai querer de arroz, o quanto ela vai querer de sei lá o quê, porque ela sabe o conjunto das coisas. E aí eu vou dizendo, e quantas colheres? Você quer um quarto do seu prato? Você quer menos, um oitavo do seu prato? O que você quer daquela comida? Então eu vou organizando assim. Quando a gente chega na mesa, que o prato é posicionado, eu digo, ó, às 12 horas está a sua carne, às 3 está o seu arroz e feijão, às 6 está tal coisa, às 9 está tal coisa. Então a pessoa, porque como é que ela vai começar a comer se ela não botar comida e ela não sabe onde eu botei? Vai ser na surpresa? Você está pensando em comer a carne, pegou o macarrão? Então são estratégias que a gente vai usando. E são estratégias que ajudam muito na ação com a pessoa, né? E na qualidade desse relacionamento e da experiência que a pessoa vai ter, por exemplo, naquele restaurante. Ela vai comer o que ela quer, ela vai comer na hora que ela quer. Quando a gente está falando, né, de pessoas com paralisia cerebral, muitas vezes tem dificuldade de deglutir, então fica uma babinha. E aí a pessoa pode ficar achando que, poxa, esse menino não sabe nem fechar a boca, como é que ele não vai saber explicar nada, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele não sabe falar, ele não consegue se comunicar. Então, uma série de estereótipos que vão sendo
criados a partir dessa pressuposição de que a pessoa não entende nada. Então, sempre trabalhar na perspectiva de que é com ela que você vai falar, e você vai perguntar as coisas que você precisa, e aí sim você vai entender como é a resposta. Se é uma pessoa que não se comunica e não tem recurso de comunicação, vai aparecer ali, né, no seu cuidador, na sua família, alguém que vai dar algum tipo de suporte. E aí você vai entender, então tá bom. E aí você pergunta para ela, porque uma resposta de sim, não, com a cabeça, com o olhar, com apontar, é muito frequente que as pessoas consigam fazer, mesmo que tenham mais dificuldade. Então a gente vai buscando alternativas para que ela possa dizer o que ela quer, a partir dos movimentos e da resposta afirmativa e negativa que ela tem. E aí um pouco, né, das imagens, né, de crianças, né, e jovens com deficiência motora. E quando a pessoa tem dificuldade comunicativa, a gente falou já que a gente vai usar o recurso de comunicação alternativa como uma prancha de comunicação. E aqui a gente tem um exemplo de uma prancha que foi construída por um jogo de dama. O que eu preciso para jogar dama? O que eu preciso falar? É a minha vez, é a sua vez, passo, ganhei a sua peça, perdi uma peça, estou pensando. Então a pessoa está te apressando, ela estou pensando, peraí, eu não quero perder meu rei, eu quero pensar. Vai mais rápido, está muito devagar, vou ganhar. Então, sempre que a gente vai construir um recurso, vocês vão ver que a gente fez alguns para diferentes museus e exposições, a gente tem que conhecer o espaço. O que as pessoas podem perguntar, o que elas podem precisar comunicar naquela situação. E as pessoas com dificuldade comunicativa, então, se você, como eu disse, né, não está vendo a possibilidade, né, a pessoa não é capaz de emitir palavras para te responder, você vai fazer perguntas do tipo sim, não. E aí cuidando para que sejam perguntas na ordem direta, para que sejam possíveis de ser respondidas. Você não quer banana, quer? Eu quero ou não quero? Tem um não no meio, é impossível. E às vezes quando você quer banana, a pessoa pode não te responder. Por quê? Sei lá, né? Você pode me oferecer um sorvete. Muito gostoso que é uma banana. Então a gente faz sempre uma apresentação como se fosse do cardápio. Olha só, imagina o McDonald's. Você pode comer batata frita, o hambúrguer, pode tomar sorvete, pode... O que você vai querer? Vai dizer, você quer sorvete? Você quer hambúrguer? Você quer batata frita? Vai sinalizar, vai fazer um sonzinho, vai dar um sorriso para responder o que ele quer. Se você pergunta coisas aleatórias e não dá o cardápio, eu posso ficar esperando o McLanche feliz. Que tem tudo isso e ainda tem um brinquedo, que eu estou interessada no brinquedo. Então, às vezes não funciona porque a pessoa não dá como alternativa aquilo que o outro está esperando. Quando a gente está, então, com pessoas com deficiência visual, né, já fiz uma exposição ali, né, da ideia do restaurante, mas como é que a gente vai ajudar, né? A gente não pega na pessoa e arrasta. Em geral, a pessoa segura no nosso antebraço e aí, conforme a gente sobe, ela sente que a gente subiu. Se a gente está descendo, ela também sente que a gente desceu. Então, ela vai conseguindo se organizar dentro do deslocamento com muito mais facilidade. E também pergunta: quer ajuda? Quer que eu te guie até determinado lugar? E um outro aspecto, você entra com uma pessoa que não enxerga dentro de um espaço, é importante você descrever aquele espaço. Então, onde está, por exemplo, na parte do apresentador? Quantas pessoas tem na sala? Qual o tamanho do espaço? Quem está aqui? Quantas pessoas tem dentro desse espaço? É claro que você não precisa contar, mas você vai dizer que tem 3 pessoas, 10 pessoas, 50 pessoas. Ela entende melhor o ambiente onde ela está inserida. Se são pessoas jovens, né, então pode ter entrado numa sala de crianças, de jovens.
Então, esse tipo de cuidado ajuda a pessoa a fazer a imagem mental ali no espaço onde ela está e como ela tem que se comportar também. Se alguém me diz que tem um degrau, eu não vou sair mudando. Eu posso cair nesse degrau. Eu vou precisar de alguém para me ajudar. As pessoas com deficiência auditiva, né, surdos, a gente tem hoje intérpretes aqui, né, conversando e ajudando a fazer essa comunicação de uma forma que a pessoa que é surda e que compreende Libras, que fala, né, essa língua, ela consiga entender. É uma língua gestual que vai transmitir essa informação, que não é exatamente igual ao português. Não é uma transcrição do português, não é um português sinalizado. É uma língua com estrutura própria, que a forma como vai sendo transmitida depende de que esse intérprete ele compreenda a língua e saiba fazer essa tradução para... São duas línguas sendo faladas, né? O português e Libras. Então é importante que essa pessoa seja uma pessoa especialista nessa área para conseguir fazer a transmissão do conhecimento. É bem comum, né, e aconteceu hoje, antes da gente começar, o intérprete de Libras precisar de informações sobre o contexto da conversa para que ele se prepare com esse vocabulário. Ainda mais quando a gente está falando de vocabulários muito específicos. Imagina se fosse uma aula de biologia, com aqueles nomes todos complicados, muitas vezes não é um sinal para aquele nome estranho. E aí o intérprete tem que fazer, soletrar aquela palavra com todas as suas letrinhas para que o outro consiga entender. Então, há vários grupos, né? A gente tem lá na universidade grupos que estão trabalhando com a comunidade surda para desenvolver vocabulários específicos de determinadas áreas para ajudar nessa comunicação. Então, são questões bem importantes. Há alguns recursos de tecnologia assistiva que auxiliam, então vocês podem já ter visto, às vezes entram num site, aparece um avatar que vai sinalizar em Libras e ele é um auxílio, né? Ele ajuda nessa comunicação, mas ele não consegue transmitir aquela língua, aquela informação da mesma maneira que uma pessoa que fala aquela língua. É uma situação parecida se a gente pega o Google Tradutor para traduzir de uma língua para outra, a gente vai entender, mas às vezes é meio esquisito, as frases ficam meio doidas. Então, assim, é útil, né, nos ajuda, mas não vai tão bom quanto você ter uma pessoa que seja fluente naquela língua com a qual a gente está se comunicando. E outra coisa importante, né, de falar das pessoas surdas é que nem todo surdo ele se comunica com língua de sinais, ele conhece essa língua. Então, muitos leem lábios, então precisam ter, né, se a gente tivesse uma pessoa aqui, teria que ter um intérprete na frente dele, falando de novo aquilo que eu estou falando, para que ele pudesse estar entendendo. E isso que eu estou fazendo, né, de falar com vocês, olhar ali, enquanto eu estou olhando ali, eu estou das costas para a pessoa surda, se ela estivesse lendo meu lábio, tudo que eu fiz virado para a tela, ela não entendeu nada. Então a gente tem que ter o maior cuidado, né, no momento que a gente está fazendo uma apresentação e considerando a necessidade desse público. E se a gente tivesse uma pessoa cega na plateia, eu teria que estar áudio descrevendo as imagens. Então toda vez que aparecesse uma imagem, eu teria que dizer, estamos vendo uma imagem de um jovem com uma cadeira de rodas, com um livro na mão. Eu teria que fazer essa descrição para que a informação que o outro teve visualmente, a pessoa cega também pudesse ter. Tá? Então são cuidados que a gente vai tendo. E quando você faz, pensando no nosso ambiente cultural, né, que é o tema da nossa conversa hoje, uma pessoa que estivesse fazendo um mediador do museu, que estivesse apresentando as peças, ele teria que autodescrever e criar oportunidades dentro da sua exposição de peças que a pessoa pudesse tocar para compreender. Seguindo estratégias nesse sentido. A pessoa com deficiência intelectual, quando a gente fala de acessibilidade, elas não apareciam
Você diz assim, esse espaço é acessível, ele tem rampa, ele tem um teto de libras, ele tem sinalização no piso e tem o áudio livre. Acabou. Então uma pessoa ou ela era cega, ou ela era surda, ou ela tinha dificuldade motora. O resto era resto, não aparecia acessibilidade, como se as pessoas não existissem. Só que vocês vão ver na experiência que eu vou mostrar quanto a gente precisa adaptar para que pessoas com deficiência intelectual consigam compreender e aproveitem e gostem daquela exposição a partir de adaptações que são necessárias para aquela intérprete. Porque muitas falam, andam, não parecem ter nenhuma dificuldade, mas têm dificuldade de compreender assuntos complexos. Textos muito longos, textos que a letra seja uma letra script, não uma letra pressão maiúscula. Então, várias questões que vão estar dificultando essa compreensão. Também é natural as pessoas acharem, então, principalmente as deficiências, onde você tem uma informação visual de que aquela pessoa é deficiente, por exemplo, uma criança, um jovem com síndrome de Down, que o rosto dele vem marcado com aquela deficiência, é facilmente identificado, e você considera então que aquele menino, porque é síndrome de Down, ele não é capaz de responder, ele não é capaz de compreender, e aí você se volta para a mãe e pergunta para ele, gosta disso? Ele estuda? Ao invés de perguntar ao próprio menino se ele estuda, se ele gosta daquilo, se ele está querendo continuar a ação. Então, a gente fala um pouco de mitos e verdades, né? Toda pessoa com síndrome de Down é alegre, é amigo. Toda pessoa com síndrome de Down é diferente. Como nós, todos nós somos diferentes. Né? Gostamos de coisas, não gostamos de outras, temos as nossas manias e eles também têm a gente tem um grupo de pessoas que são os autistas, né? As pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista, e ele está classificado como um transtorno porque ele fala de pessoas com níveis de dificuldade muito diferentes. Então, a sigla é TEA, TEA. Então, esses meninos e meninas com TEA, eles têm características que são características do próprio transtorno e que geram dificuldade, por exemplo, de quebra de rotina, de conseguir se organizar em ambientes que eles não conhecem, de mudanças abruptas. Então, eu estou aqui, na parte, depois da porta, tem uma sala totalmente escura e barulhenta. Então, essa mudança inesperada pode desorganizar a criança, ou o jovem, enfim. Então, tem um local com muito barulho, várias questões podem estar dificultando essa participação. Então, se a gente vai receber dentro do espaço cultural um grupo ou pessoas dentro do espectro autista, a gente tem que pensar em ter locais onde ele possa se organizar. Né? Então, são uns colchões, almofadões assim, bem fofinhos, que ele entrevia, umas cabanas, locais onde ele consiga modelar um pouquinho, né, o seu comportamento e seguir na ação. Talvez ele não consiga visitar tudo, tem que ser feito um percurso diferenciado. Seria importante ele conhecer um pouquinho da exposição antes de ser levado para aquele espaço, e às vezes vai terminar antes, né, não vai conseguir ficar todo o tempo. Então são várias questões que podem estar acontecendo, e hoje a gente tem cada vez mais, né, pessoas dentro do espectro autista que estão experimentando esses espaços culturais com os quais as pessoas que trabalham vão ter que começar a se ajustar e criar então estratégias para melhor atender o público. Questões que são muito difíceis, né, para eles, às vezes o toque. Então você viu, ai que bonitinho, ela dá um abraço, e aquele contato físico pode ser bastante aversivo para a criança. Se você tem muito estímulo, ir apresentando de maneira gradual, né, e não colocá-lo dentro de um espaço com muitos estímulos. Se ele se desorganiza, não adianta que ele ficar gritando para ver se ele para, diminui o tom, fala mais devagar, tenta diminuir, né, aquela excitação para
ajudar ele a se regular. E sempre antecipar, né? A mudança de som, de textura, às vezes de cheiro, às vezes de movimento, né? Para que ele possa se organizar. E finalmente, né? A gente está aqui numa exposição 60 a mais, as pessoas idosas que muitas vezes são tratadas como crianças ou mentalmente incapacitadas. A pessoa deduz que o outro não ouve, então sai gritando. Se a pessoa ela sinaliza que ela não está ouvindo bem, você pode aumentar um pouco o seu tom. Mas não é porque é uma pessoa idosa que ela não ouve. Então, de novo, né, as pessoas são diferentes. Oferecer conforto. Então, eu tenho uma exposição muito longa, oferecer uma cadeira. Tem uma escada de 3 lances, se tem um elevador, a gente pode oferecer um elevador, a pessoa escolhe se ela quer subir de elevador ou se ela quer subir de escada. Ficar atento, né, com o tamanho das letras, do que estão descrevendo os diferentes ambientes, como é que é a iluminação, porque a gente sabe que tem uma perda visual no processo de envelhecimento e a pessoa pode não conseguir enxergar uma informação que está ali no papel. Ele poderia estar numa folha à parte, que a pessoa pudesse pegar e levar próximo dos olhos e aí entender melhor aquela situação. Muito bem, a gente chegou aqui num ponto onde a gente fala, né, um pouco sobre todo mundo. Quero saber se vocês têm perguntas ou se a gente pode seguir para uma primeira apresentação, então, de um trabalho envolvendo pessoas com deficiência motora e dificuldades comunicativas. Podemos seguir? Eu tenho uma pergunta, professora. Eu penso assim, a questão mais histórica no Brasil, né? Eu acho que está muito dessa questão social brasileira de ver tanto a criança quanto o idoso, né, enquanto infantilizados, né? Quanto mais essas pessoas, pensando nos idosos, né, vão ficando mais velhinhos, a gente vai olhando como voltando, inclusive falar sobre isso, né? Tá voltando a ser criança, né, e tudo mais. Mas pensando outros locais no mundo, tem algum outro local que trata, né, a questão do envelhecer de uma outra forma? Provavelmente sim, mas dá para perceber que é uma questão muito social e histórica mesmo, né? São questões culturais. Em algumas culturas, né, as pessoas idosas são extremamente valorizadas pelo seu conhecimento, pela sua experiência de vida. Então, a gente tem hoje, né, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, uma inversão da nossa pirâmide. Existem muitas crianças e, né, poucos idosos, e agora a gente está invertendo a nossa pirâmide no número de idosos. Embora a nossa pirâmide vira de cabeça para baixo. Então, a gente tem muito mais preocupação hoje com as pessoas idosas do que no fundo a gente tinha antes, porque eles eram uma minoria. Então, eu acho que toda essa atenção vai mudar. As políticas já são diferentes, já pensam, né, já entendem o processo de envelhecimento não como um processo onde a pessoa tem menos possibilidade, mas não no sentido de que ela é incapaz, que ela não vai conseguir, ela não faz sentido para ela, né, sair do espaço cultural. Então, hoje a gente tem uma visão muito mais de um envelhecimento ativo, né, o termo utilizado na legislação, onde fala da gente criar mais oportunidade das pessoas mais velhas terem experiências positivas. E assim como as outras pessoas com algum tipo de limitação, elas vão voltar mais vezes a um espaço cultural e a ter uma experiência e gostar de estar em espaços culturais, se ela tiver boas experiências. Então, acho que é uma questão, com certeza, da forma como a sociedade está estruturada, mas também das políticas, né, que ajudam, porque muitas vezes a pessoa, neste momento da vida, ela não tem tanto recurso como ela tinha no momento que ela trabalhava, ela pode ter menos apoio de pessoas da família, então ela pode ter mais dificuldade para se deslocar. Ela pode estar dentro de um ambiente, né, de moradia com outros idosos, e aí ela tem mais dificuldade de sair sozinha, tem que estar saindo daquele grupo com o qual ela mora. Então tem uma série de questões que a gente precisa
pensar e criar essas oportunidades, né, para que haja cada vez mais pessoas idosas participando das ações. O transporte é um aspecto, né? Vocês viram na exposição, 60+, o quanto é importante é que haja um transporte seguro, em todos os sentidos, em termos de deslocamento, mas também de segurança, né? De ser um alvo, por ser uma pessoa idosa, de ser roubado, de ter uma insegurança da sua integridade física. Então, acho que uma série de políticas vão ajudando a mudar a forma como a sociedade enxerga, né, e convive com pessoas mais velhas. Muito bem. Vocês viram que eu falei no início que a gente estaria conversando sobre experiências. Então, a gente vai vou fazer um relato de experiência de uma exposição feita por esse próprio grupo que a gente está aqui hoje, né, o grupo Folheto, que aconteceu na Casa da Ciência, e nós fizemos um trabalho, o grupo da terapia ocupacional da FRJ fez um trabalho de acessibilização desse espaço e de formação do educativo do museu para receber pessoas com deficiência motora com dificuldades comunicativas. Então, foi a exposição Cidade Acessível, ela aconteceu em 2014, e vocês vão ver um pouco o que as acessibilidades que elas tinham, né, para pessoas com, tem ali em cima, né, uma barrinha, pessoas com deficiência de cegas, pessoas que tinham audiodescrição, tinha libras, braille, era acessível, tinha toda uma preocupação, né, com informação acessível, e foi a primeira vez que apareceu num catálogo de acessibilidade à comunicação alternativa. Então, a gente fez um trabalho com esse grupo, né, que hoje está com uma exposição de jeans, assim, tudo mais, mostrando a importância das pessoas com deficiência, com dificuldades comunicativas, de terem recursos de tecnologia assistiva que pudessem ajudar na comunicação delas. Então, eu trago essa experiência, né? Eu trabalho na universidade e coordenei esse laboratório de tecnologia assistiva, e a gente fez uma parceria com outros laboratórios para fazer a consultoria da cidade acessível, para fazer a adaptação dos jogos que iam ser trabalhados ali na exposição. A gente trabalhou com um software nosso, né, desenvolvido lá na FRJ, que é o Prancha Fácil, que é um software gratuito para facilitar a comunicação alternativa, e a gente envolveu os profissionais que estavam, né, trabalhando na Casa da Ciência e os nossos estudantes. Então, foi uma experiência muito bacana, além de uma usuária de comunicação alternativa com deficiência motora que estava com a gente na sala. E a exposição, então, ela convidou o público a vivenciar situações de limitação, como andar, falar, ouvir, enxergar, em um espaço acessível, pensando, né, trazendo espaços que são espaços comuns na cidade. Então, tinha um ônibus adaptado e a pessoa, né, como nessa exposição aqui também de 60+, tem a possibilidade de vivenciar a exposição com alguma limitação. A estratégia de você ficar mais sensibilizado, né, com a necessidade do outro. Tinha também um jardim sensorial, com vários aromas. E aí a gente foi fazendo, né, a nossa parceria envolveu reuniões com os organizadores do evento, um roteiro, né, para a exposição, para a criação de pranchas de comunicação que pudessem estar a pessoa receber quando ela chegava, se ela precisasse, e em cada sala tinha também uma prancha relacionada àquele espaço para facilitar a comunicação. A gente fez uma parceria com uma empresa portuguesa que tinha um software de comunicação alternativa e conseguimos o software instalados nos tablets para ter uma ação também de possibilidade de comunicação que envolvesse recursos de tecnologia, mais de alta tecnologia, e a gente fez a formação do grupo dos mediadores da exposição. A gente construiu para a comunicação alternativa 34 pranchas para poder acessibilizar aquele espaço e aquela exposição. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Aquela página inicial, né? Então a gente tinha o ponto de ônibus, era um dos pontos da exposição, o próprio ônibus, a praça, a escola e
e um espaço para a pessoa deixar um depoimento. Era isso que as pessoas faziam quando iam à exposição. Então, a gente criou a possibilidade dela também fazer essas ações. Então, usamos tablets, usamos QR Code para ampliar informações, a pessoa do próprio celular, ela conseguia ampliar a informação para ter uma audiodescrição ou para ter aquela informação em libras, que estava gravada, né, e guardada a partir daquele QR Code. Para vocês verem a dinâmica das pranchas, né? Então, a primeira coisa que a pessoa escolhia era como ela queria visitar. Então, você quer usar venda nos olhos, você quer usar abafador, você quer usar uma mulher, você quer usar uma cadeira de rodas, você quer usar um carrinho de bebê. E ela também, depois, ela podia, dentro das diferentes espaços, né, aqui da praça, dizer o que ela queria sentir, né? Se ela queria sentir a árvore, né, que era uma árvore assim, de desejos, né, de poesias, os diferentes sons, a textura, o cheiro. Tinham plantinhas também, que a gente fez de uma maneira que pudesse ser destacada da parede para vir para próximo da pessoa. Então vinha para o colo da pessoa de cadeira de rosas, né, que estava usando a cadeira de rosas, para ela poder sentir, porque era difícil de alcançar onde estava. Então a gente foi fazendo uma consultoria para criar todas essas possibilidades de acessibilidade. E aí o que ela ouviu, né? Que eu tinha barulho de criança, tinha sonzinho de animais, então tinha a possibilidade de ela contar. Se ela sentiu a sensação de calor, tinha um lugar que soprava um ventinho quente, ou se sentiu o vento. As texturas, né? As texturas também, tinham texturas de pedrinhas, tal, elas vinham também para o colo da pessoa, elas estavam em bandejas que podiam ser deslocadas. Também foi uma contribuição que a gente fez. E a gente fez a formação, então, do grupo. Essa foi a nossa usuária, né? Uma pessoa com deficiência motora, usuária de comunicação alternativa, que veio para a formação. Ela não fala, uma moça com uma deficiência motora grave, um quadro de paralisia cerebral grave, não tem nem controle de cabeça, senta com uma série de apoios, né? Não senta sozinha, não se desloca de pé e também não fala. Então, ela já tinha sua própria prancha de comunicação, então, com o conteúdo dela de conversa, mas não tinha nada da exposição. Então, era essa a nossa conversa. Mesmo que eu seja um usuário de comunicação alternativa, eu preciso das pranchas do espaço, para que eu possa conversar sobre isso. E aí a gente fez um treinamento com os mediadores da Casa da Ciência, para que eles pudessem guiá-la na exposição, fazer perguntas, e ela ia respondendo na prancha dela, né, as dúvidas que eles tinham. Então, foram fazendo a mediação ali no espaço. Ela experimentou o tablet, porque você podia levar uma prancha impressa, ou você podia levar a prancha no tablet para acompanhar a exposição. Então, ela fez a experiência, como ela tinha a própria prancha, ela fez a experiência com o tablet. E aí, o nosso grupo de trabalho, né, que envolveu então os estudantes, para eles foi uma experiência também muito bacana. Então, essa experiência, essa parceria, né, da universidade com a comunidade, ela possibilita essas ações, né? Todo mundo aprende e o espaço cultural, então, ele fica com muito mais habilidade, né? Muito mais adequado para receber o público. Acho que a gente pode parar por aqui, né? Nessa primeira parte, e aí a gente volta depois falando de outras experiências com pessoas em outros espaços culturais. Pessoal, a gente está continuando, né, a parte 2, estamos falando sobre acessibilidade cultural. Já falamos no primeiro vídeo sobre a forma de lidar com pessoas que têm limitações funcionais, que tipo de cuidados, o que é a tecnologia assistiva. Fizemos um relato de uma experiência, de uma exposição acessível, onde uma pessoa com deficiência motora, dificuldade comunicativa, ela foi mostrando aos mediadores como eles poderiam fazer essa interação com outras pessoas com essas mesmas limitações que visitassem aquela exposição. Agora nós vamos falar sobre a acessibilidade do Museu da Geodiversidade, da UFRJ, que fica na cidade universitária, no Rio de Janeiro. E aí vocês vão estar conhecendo mais o museu a partir dos recursos de tecnologia assistiva que foram criados para acessibilizar a exposição.
Recursos utilizados, né, dentro do espaço da tecnologia assistiva podem ser pranchas de comunicação, textos escritos com símbolos, jogos adaptados, então, para o educativo do museu, a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente pode usar comunicadores, tablets, computadores, todos esses recursos podem ser utilizados para acessibilizar o espaço. E quais os recursos, então, de tecnologia assistiva que estariam mais voltados para as questões de acessibilidade cultural? Então, a gente tem a acessibilidade do próprio ambiente, reprodução das peças, então, se eu tenho no meu público crianças ou pessoas que têm dificuldades visuais, vai ser super interessante compreender aquela peça a partir do tato. Então, você pode ter uma maquete do espaço, às vezes uma maquete do prédio, para ajudar a pessoa a entender em que espaço ela está. Você pode ter maquetes ou peças, né, em relevo que reproduzam alguma peça da exposição. A audiodescrição, então se eu não consigo enxergar e não tenho como passar a mão numa tela, eu não vou ter ainda textura, né? Se eu pudesse passar a mão, eu não conseguiria entender aquela tela com o meu tato, eu preciso que alguém descreva aquela informação. Então, que tela é aquela, quem é o pintor, quais são as cores, enfim, todos os detalhes daquela peça. O mapa tátil, então, também é uma estratégia que acessibiliza um espaço cultural, eu entender qual é o espaço, como é que as salas estão organizadas, o que tem em cada uma das salas, a partir de informações sensoriais e de braille. O braille, junto com a explicação ali em tinta, para que eu possa ler também, né, com as minhas mãos essa informação, e a Libras, com a possibilidade de acessibilizar aquele conteúdo para pessoas que não escutam, que sejam surdas. A gente vai falar primeiro das pranchas de comunicação. Então, uma prancha de comunicação para apoiar a visita à sala dos primeiros americanos. Então, tem uma imagem grande lá no Museu da Joia da Luzia, e a gente foi criando, junto com jovens, quais eram as perguntas que eles achavam importante fazer para saber mais sobre a Luzia. Então, tem ali o que ela fazia, se ela era casada, se tinha filhos, se ela era grande, o que ela comia, onde ela morava. Então, o grupo foi levantando questões para ajudar outras pessoas que estivessem na exposição a fazerem perguntas também sobre aquela primeira pessoa que estava representando, né, os primeiros americanos. E pranchas de comunicação que foram construídas para ajudar a pessoa no decorrer da visita. Então, eu posso dizer que eu quero ir para uma outra sala, que eu quero continuar fazendo a visita, que eu quero sair do museu, já cansei, quero sair, eu quero descansar, eu quero água, banheiro, lanchar, tirar uma foto. Eu também posso dar minha opinião. Então, quando eu termino essa exposição, as pessoas podem preencher algum formulário, preencher alguma coisa que seja feita a tinta, mas uma pessoa com dificuldade motora talvez não consiga fazer isso. Ou alguém pergunta o que você achou da exposição, e se eu não sei falar, eu também não vou conseguir fazer isso. Então, a ideia é que a gente possa ter pranchas de comunicação que facilitem essa ação. Curti, não curti, eu quero ir para a próxima, quero voltar numa próxima vez, dar tchau, entendi, estou cansado. Então, uma série de ações que possam estar ajudando nessa ação. Como foi a visita? O que você achou da visita? Eu gostei, não gostei, achei cansativo, não entendi, quero saber mais, quero contar para os meus amigos. E outro aspecto, né, que foi considerado dentro dessa exposição do Museu da Joia é que os textos deveriam ser acessíveis para todas as pessoas. Então, a gente vai falar um pouco sobre informação acessível. E quando a gente está falando isso, a gente vai pensar em texto ampliado, uma letra de imprensa maiúscula, se você tem pessoas que não leem letras, scripts
Então, uma pessoa que está numa fase inicial de alfabetização pode não compreender aquelas letras que são parecidas. Então, o B, o P, o D, o Q, eles são todos pauzinhos e bolinhas. Então, pode ser difícil para a pessoa decodificar se o texto estiver escrito nesse tipo de letra. Ter alto contraste, ter uma síntese de voz, uma audiodescrição, o mesmo texto escrito com apoio de símbolos, um texto escrito em linguagem simples, o texto em braille e a informação em libras. Então, a gente vai ver um pouquinho um exemplo de como é que um texto pode estar acessível. Então, imagina que você tivesse com essa imagem das tulipas amarelas e você tivesse ali um texto explicando o que é uma tulipa. Tulipa é um gênero de plantas angiospermas da família das liláceas. Então, assim, quais são as pessoas que vão estar podendo compreender todas essas informações ou que vão ter interesse de saber todos esses detalhes dessas informações? Então, com cerca de 100 espécies, as tulipas têm folhas, podem ser oblongas, ovais, lanceoladas. Enfim, então um texto complexo sobre uma questão ali das tulipas. E eu posso reescrever esse mesmo texto, só que com uma letra e com um tamanho que outras pessoas possam acessar. Isso seria uma forma de acessar esse texto. O texto é exatamente igual, só está mais espaçado, escrito com letra bastante maiúscula. Eu posso ter esse mesmo texto com mais contraste, então fundo preto, um texto escrito em amarelo. Mas eu posso ter um texto simples. Eu vou contar sobre a tulipa de uma maneira simples. Tulipa é uma flor, a tulipa pode ter várias cores. Eu posso escrever esse mesmo texto simples com apoio de símbolos. Então, a tulipa é uma flor, eu vou colocando símbolos para ir apoiando essa minha escrita. Eu posso ter um intérprete de Libras, mas se eu estou falando de um texto acessível, eu posso ter uma gravação dessa informação, por exemplo, acessada por um QR Code, que um intérprete já tenha gravado, ou eu posso ter um avatar de um aplicativo que vai transmitir aquela informação em Libras, com todas as questões que a gente sabe que existem quando a gente está usando uma tecnologia para fazer uma ação. Né? Pensando sempre, são os mesmos problemas que a gente encontra quando vai transcrever literalmente um texto de inglês para português ou de português para uma outra língua. Você consegue compreender, mas essas estruturas gramaticais podem ficar bem complicadas. Muito bem. Então, agora que a gente já sabe quais seriam as possibilidades, né, de acessibilizar o espaço, a gente vai olhar para essa exposição do Museu da Geo, que é a Sala de Informação da Terra, quais foram as atividades, os recursos de acessibilidade que foram construídos para esse espaço. Eu já falei que a gente tem uma pós-graduação em acessibilidade cultural na FRJ, e esse material foi construído pelos estudantes da pós-graduação que fizeram uma adaptação do espaço do museu. Então, vocês vão ver ali embaixo o nome dos autores. Então, numa exposição que falava da formação da Terra, esse grupo fez esse tipo de acessibilidade. A Terra formou-se depois do Sol, a Terra ficou diferente com o tempo. Pedaços de asteroides e de planetas formaram a Terra. Estrelas cadentes são esses pedaços que entram na atmosfera. Então, uma simplificação de um conteúdo que é bem complexo, né, da formação. Né? Outro exemplo de texto escrito por um simples foi feito por uma sala que falava sobre o petróleo, os materiais que são construídos a partir do petróleo. Sala do petróleo, aqui você vai aprender que o petróleo faz parte da nossa vida. E era uma sala interativa, onde você vendo diferentes materiais e descobrindo que aqueles materiais tinham sido feitos a partir do petróleo. O uso do QR Code, né? Eu já falei algumas vezes aqui hoje. Você faz essa ação, né? Você faz a informação do QR Code pegando um link. Eu fiz um vídeo qualquer que eu quero que a pessoa assista, ou eu gravei um áudio.
ou eu tenho uma imagem, eu coloco essa informação, boto essa informação na nuvem, pego a URL, né, pego aquele endereço daquela informação e crio um QR Code. Um site gratuito de fazer esses desenhos. QR Code é um código de barras que tem essa aparência. Quando eu passo meu celular com um leitor de QR Code, todos os celulares têm, alguns a própria câmera lê, nesse desenho aparece aquilo que eu coloquei lá na nuvem. Então vai aparecer, a pessoa vai ler uma autodescrição, uma pessoa explicando em libras ou qualquer outra sensibilidade. Qual o custo disso? Nenhum. Porque o QR Code é esse desenho que a gente imprime na impressora, em papel e cola nos diferentes espaços. Então é uma forma muito simples de ampliar a informação de um espaço cultural, porque toda a gravação ou a ampliação ela vai estar guardada em algum lugar ali na nuvem. Então esse foi um exemplo, né? Estava explicando o que era o Museu da Geodiversidade. A gente já falou um pouquinho de atitudes e estratégias, e vocês vão ver essas atitudes e estratégias numa experiência que nós fizemos de visita com um grupo de jovens, crianças e jovens, com síndrome de Down e suas famílias, neste Museu da Geodiversidade. Então, esse foi o nosso grupo, né, de trabalho com os professores da universidade, os pais e os jovens. Como é que a gente fez isso? Então, a gente fez uma mobilização, né, do grupo, a gente fez um convite às famílias, a gente fez a apresentação do conteúdo do museu de uma maneira dinâmica, porque a gente construiu uma prancha de comunicação com fotografias sobre o museu, e a gente foi apresentando essas imagens para que os jovens e as crianças pudessem antecipar o que elas iam ver. A gente fez uma série de informações, né, para as famílias, combinou um ponto de encontro, porque não eram só os meninos que nunca tinham ido para um espaço cultural, as famílias também. Então, também era uma sensibilização para eles. Então, como é que chega no espaço, entra todo mundo junto, encontra antes, faz um lanchinho ali num lugar que tinha próximo, né, pertinho da entrada do museu, conversa com eles o que vai acontecer e aí sim a gente vai entrar. A gente fez também uma possibilidade, vocês vão ver, de discutir com as famílias depois, né, o que elas acharam, qual tinha sido a impressão e o que a gente podia fazer para melhorar. E a gente foi criando estratégias junto com os mediadores para poder transformar essa experiência numa experiência bem legal. O que a gente pensou? E a gente falou com a museóloga, com a pedagoga, que era responsável pelo trabalho do educativo do museu. Então, a gente pensou numa visita mais rápida, a gente transformou o material ali numa linguagem simples e também o mediador tem uma linguagem simples para acompanhar esses jovens. As crianças ficaram todas afastadas dos seus pais, então todo mundo visitou, mas o grupo foi com o mediador do museu e as famílias foram atrás, para que eles tivessem essa experiência de irem mais sozinhos, né, no espaço cultural. A gente adaptou vários jogos, vocês vão ver como é que a gente foi modificando os jogos para que eles pudessem participar. A gente fez uma lembrancinha do museu, que era o logo do museu, um colarzinho, e a gente foi criando estratégias que ao longo da própria visita, cada criança tivesse a responsabilidade de levar um objeto. Então tinha um fóssil de um sapo, tinha alguém que tinha um sapinho na mão, um sapinho de borracha. Eles iam fazer pesquisa num lugar e tinha alguém que levava lupa, alguém estava segurando o globo, alguém estava segurando dinossauros, porque na exposição tinham fósseis de dinossauro. Então eles tinham responsabilidades ao longo da visita. Então quem está com o globo? E aí vinha lá o dono do globo, né, o guardador do globo, para que a gente pudesse usar aquele material durante a visita. Então esse foi o começo, eu estou ali com a prancha de comunicação, mostrando o que vai ser visto. Isso antes de começar já teve essa roda de conversa. E aí a gente tinha feito a formação com o mediador. E aí a ideia é assim, você tem que falar, mas que imagina assim, é explicar minerais, não tem uma, a formação
formação da Terra, não são coisas simples. Então, olha, você vai ter que explicar isso da maneira mais simples possível. Aí ele começou, eu falei, olha, quem tiver dúvida, levanta a mão. Essa era a brincadeira com eles. E aí ele começou, olha, eu sou o mediador, o que é mediador? Eles podiam saber, eles não sabiam o que era um mediador. E aí ele explicou, tá? E mediador faz o quê? Então eu fiquei um pouco nesse papel de tentar ir traduzindo e dando dicas ali para o mediador mesmo do museu, para que ele pudesse também se capacitar para próximas oportunidades, né? A gente foi caminhando assim, os meninos iam na frente, ele explicando, tinham várias coisas que podiam tocar, o que foi muito bom, né? Eles podiam tocar ali nas peças, olha lá a lupinha, ele está lá, né? O menino está ali analisando aquele coral com a sua lupinha. E a gente combinou pontos aonde a gente descansaria. Então foi embaixo de um fóssil lá não me lembro se era um sapo, enfim, era um bicho pré-histórico, que é bem diferente do nosso sapo, não sei se não me lembro exatamente se era isso. E a gente combinou então, como essa peça ficava pendurada no teto, que nós sentaríamos naquele espaço, seria uma pausa, e aí eles poderiam observar a peça ali da exposição. Então eles sentam, as famílias sentam perto, e o mediador está ali explicando assim. E aí os fósseis eles podiam ver, e algumas coisas a gente teve que fazer intervenções, porque o mediador dizia assim, esse aqui era muito grande. Era um dinossauro muito grande. Grande é como? Do tamanho de um cachorro? Muito maior. De um tamanho de um elefante. É maior do que um elefante. Então eu já crio um parâmetro, porque o elefante eu conheço, eu já vi. Então, esses conceitos de grande e pequeno precisam ter referenciais. E referenciais façam parte da vida deles. Então a gente foi fazendo esse tipo de mediação, né, para ajudar. Eles podiam pegar algumas coisas, né, tinha uma parte externa que mostrava os corais, podia botar a mão, podia tirar fotografia. Então era uma exposição que tinha ações ali bem acessíveis. Essa é a parte do petróleo, né, onde eles vão ali aprender que o batom é feito de petróleo, entre outras coisas. E aí, no final, enquanto a gente faz uma roda de conversa com as famílias, eles ficam brincando numa parte que faz parte da visita, que é o educativo do museu. E esse material todo educativo já tinha sido adaptado. Então, tinha dinossauros, tinha materiais, né, atividades ali com velcro para escrever o nome dos objetos que estavam ali, que eles tinham visitado, tinha um quebra-cabeça da Luzia, tinham jogos de dominó com dinossauros, ou quebra-cabeça, tinham jogos eletrônicos no tablet, então tinha uma série de, tipo um teatrinho, né, com os personagens, que eles poderiam usar, tinha para pintar, desenhar, e essas ações, que estavam todas adaptadas para eles, elas fizeram parte desse momento pós-visita, enquanto o grupo conversava com as famílias. E o feedback foi muito bacana, porque tinha sido a primeira vez de muitas pessoas ali no espaço. Eles adoraram, queriam saber quando é que ia ter o outro, para onde a gente ia e como é que ia ser a próxima saída. Qual museu que a gente vai agora? Era a pergunta. Então foi muito, muito bacana. Os meninos adoraram, falaram disso assim semanas, e as famílias também. Então foi uma experiência muito positiva, e a gente já fez outras ações com eles que foram também muito, muito bacanas. E aí nosso grupo, como vocês viram, do Museu da Gente. Para fechar a nossa conversa, eu vou falar um pouquinho o que foi uma experiência também nesse mesmo museu que vocês já conhecem, para favorecer a participação de pessoas idosas, que é, no fundo, o nosso foco de trabalho, nessa nossa conversa de hoje. Então, vamos saber um pouquinho de quem que a gente está falando, né? A gente está falando de, em 2021, a gente tinha 33,8 milhões de idosos,
então com pessoas com 60 anos ou mais no Brasil. Então a gente tem com certeza, né, já um número ampliado, mas a gente está falando de muita gente. E a gente vai falar um pouquinho desse processo, né, do envelhecimento. A gente falou na primeira parte de que as pessoas elas tendem a tradicionalmente associar a aposentadoria, a doença, a dependência. E hoje as políticas e programas, as políticas públicas, eles estão trazendo uma nova reflexão para essa realidade que mudou. Né? As pessoas hoje vivem muito mais com melhor qualidade de vida, porque a gente tem uma melhor saúde, remédios e conhece muito mais sobre o corpo das pessoas. As pessoas têm muito mais acesso à saúde. Então, o que tem sido discutido hoje é o envelhecimento ativo e propostas, né, e ações que ajudem as pessoas a aproveitarem essa fase da vida e não ficarem só em casa, né, sem fazer nada, reclamando ou tristes ou sem atividades, porque há toda uma proposta de que esse momento da vida ele também possa ser prazeroso e adaptado às necessidades que as pessoas mais velhas precisam. E aí a gente vai descobrir aqui, né, com um grupo, o que vocês acham que essas pessoas precisam. O que poderia ser adaptações possíveis para aumentar a participação ativa das pessoas idosas nos ambientes sociais, culturais, nos aspectos econômicos, na política, na sociedade como um todo e na vida familiar. A gente tem no Brasil, né, essas políticas públicas, elas fazem parte da Política Nacional da Pessoa Idosa e ela já discute a importância do acesso à cultura. E a gente tem, por outro lado, pesquisas na Europa, nos Estados Unidos, né, pouco aqui no Brasil, que mostram que as pessoas idosas são as que menos participam de atividades de lazer e dos ambientes culturais, em comparação a pessoas com outras idades. Então a gente precisa fazer alguma coisa. E a gente tem que pensar o que poderia ser espaços acessíveis, o que possibilitassem boas experiências para pessoas dessa faixa etária. Então, eu vou contar para vocês que falta, a gente viu para outras limitações, né, na primeira parte do vídeo, acessibilidade física, remoção então de barreiras físicas, ter um espaço que não traga risco, né, para a pessoa que vai estar andando, algumas vezes com uma diminuição da visão, com uma dificuldade de mobilidade. Então, ter um micro degrauzinho, como a gente tem nessa sala, poderia ser o suficiente para uma queda, né? Em função da diminuição da visão e da dificuldade de antecipar esse micro degrau da mesma cor do piso. E a outro aspecto está relacionado à acessibilidade atitudinal, que a gente já falou dela também. Então, o que esse velhinho vai fazer aqui? Mal consegue andar? Como é que ele vai conhecer o museu? Ele vai dar 2 passos, não vai conseguir fazer nada. Então, a atitude das pessoas frente a uma pessoa que quer conhecer aquele espaço, que quer conhecer o que está acontecendo ali naquela exposição, precisa ser uma atitude positiva, de respeito, e que considere as necessidades daquela pessoa para que ela tenha uma boa experiência. Muitas vezes, né, esses aspectos não são compreendidos. Se ela for uma pessoa idosa com uma deficiência, há um certo arsenal para apoiar essa dificuldade que ela tem, de visão, ou de locomoção, ou de audição. Mas ela, sem essa deficiência adicional, há poucas pessoas estão discutindo isso ainda, e a gente precisa trazer luz para esse tema. Quais são, né, as principais dificuldades da acessibilidade física e atitudinal? Nem sempre os locais têm instalações adequadas, têm informações claras, identificações visíveis e podem estar também com um tom que não seja adequado para uma pessoa idosa, porque ela já tem uma vida inteira de experiência. Ela
consegue compreender aquela informação e não precisa estar escrito ou sinalizado para ela como se ela fosse uma criancinha. Então precisa haver uma adequação desse tom na conversa. E é necessário compreender, né, na perspectiva dos próprios idosos, o que para eles é importante. Então essa experiência que a gente vai falar agora, que foi feita, né, também no Museu da GEL, e por isso eu trouxe a apresentação do museu e as suas acessibilidades, ela envolveu, né, foi um estudo feito por duas colegas nossas lá da UFRJ, a professora Cláudia Reynoso e a Patrícia Dornelles, e Patrícia Dornelles. Elas fizeram um estudo, onde é um relato de experiência, onde elas levam para o Museu da GEL, esse que vocês já conheceram, um grupo de idosos que estavam abrigados numa casa de repouso. Então, vocês vão ver quais foram as estratégias que foram utilizadas e como elas se assemelham às estratégias que nós usamos, como a visita do grupo de jovens com deficiência intelectual, ou qualquer outro, ou que a gente fez na visita, na preparação da visita na Casa da Ciência com uma pessoa com deficiência motora. Então, quais foram os principais aspectos que elas levantaram? A necessidade de adaptar o ambiente do museu, orientar a equipe de mediadores, tudo isso a gente já falou hoje, né, com o público, e realizar intervenções com os próprios idosos durante a visita, para entender o que eles querem ver, né, qual o interesse, para que então essa visita pudesse estar organizada dessa maneira. Eles usaram algumas estratégias também. Ao invés de como fizeram um grupo, e eles perceberam, né, numa conversa com as pessoas idosas, que eles precisavam chegar um pouquinho mais perto para enxergar a informação que estava ali de uma determinada peça. Eles dividiram o grupo em grupos menores para que não ficasse aquele monte de gente que tem um fica lá atrás, que não ouve o que está acontecendo, né? Todos nós já tivemos essa experiência de um grupão, uma visita guiada, que você começa a olhar para o lado, você não está conseguindo ouvir e enxergar aquela peça. Então, eles usaram também essa estratégia de dividir o grupo, que foi bem bacana. Como que aconteceu? Olha como a gente está falando sempre das mesmas coisas. A gente está falando da acessibilidade, então ela pode ser pensada para diferentes públicos. Eles fizeram uma divulgação do espaço primeiro, lá no abrigo onde esses idosos moravam. Eles construíram uma roda de conversa e viram a experiência, trocaram experiência entre os idosos, quem já tinha ido, em quais museus, o que conhecia, o que achava antes, né, da ida para lá. Providenciaram um transporte para eles poderem chegar com mais segurança, com mais facilidade, né, no espaço no local da visita. E eles criaram a possibilidade, né, fizeram ajustes, algumas modificações, por exemplo, no roteiro e também nos textos que explicavam sobre o material que estava ali, que ia ser visto. E eles também fizeram uma roda de conversa com esse grupo ao término da exposição, colheram dados que foram utilizados em outros encontros, né, com outras pessoas que tinham idades semelhantes, que tinham questões ali semelhantes. O que precisou ser feito? Né? Vamos à disposição do percurso, porque apesar de não ser uma exposição longa, você para, espera a pessoa falar, então o tempo que você está deslocando, aí está de pé, ele fica ampliado, porque você não está só dando uma olhadinha, você está parando para ouvir uma explicação. Então eles colocaram, né, à disposição bancos, fizeram uma sinalização bem importante ali, né, para os obstáculos, para os degraus, para o desnível, pensaram na questão da luminosidade, né, para ajudar as pessoas a enxergarem bem as informações, fizeram uma sinalização das peças com tipo ampliado, né, considerando uma visão mais baixa ali das pessoas idosas, disponibilizaram materiais também que pudessem ser tocados, como a gente fez lá, né, na outra experiência. Então, assim, possibilitar experiências que sejam significativas, né, que a gente não fique só ouvindo alguém falando alguma coisa, né, que a gente possa ter outras ações. E fizeram a simplificação do guia. E esse guia, apesar de eles terem feito uma simplificação, ampliado o tipo,
foi uma das anotações que precisaria melhorar. Ainda era um pouquinho longo, ainda precisava mexer um pouquinho nesse material. Dividiram um grupo, né, como eu falei para vocês, fizeram um trabalho de orientação com a equipe, então um trabalho pré de orientação com os mediadores, e fizeram uma motivação para que eles fossem, né, para que os idosos fossem, saíssem lá da casa onde eles estavam abrigados e pudessem conversar e discutir sobre a experiência. O que é, né, de tudo isso que a gente conversou hoje, passando, né, por limitações aí bastante diferentes, é entender que as pessoas, elas são diferentes. Mesmo pessoas idosas da mesma idade são diferentes, têm necessidades diferentes, têm gostos diferentes, né? Gostam mais de estar num ambiente do que em outro, tem uma formação diferente, tem um interesse por uma determinada área que é diferente. Então, quando a gente pensa em estratégias, a gente tem que considerar um leque de possibilidades. E conhecer, quando é um grupo, né, conhecer um pouco sobre o grupo ajuda a fazer essa ação. Se é um museu muito grande, a gente pode fazer um percurso diferenciado, a partir do interesse que o grupo já levantou. Eu quero ver mais, por exemplo, os dinossauros. Estou interessado em ver dinossauros. Então, se não der para ver tudo, pode começar pelos dinossauros, porque esse é o desejo do grupo, por exemplo. Então, conhecer, né, um pouco mais dos grupos ajuda. E a gente aprender, né, acho que a lição aí da nossa conversa hoje é o respeito, né? Respeito, a delicadeza nas relações. Perguntar se o outro precisa de ajuda, perguntar de que maneira a gente pode ajudar. Isso vai fazer com que a pessoa se sinta acolhida e que ela tenha uma experiência muito mais significativa, né, e prazerosa. E aí, para terminar, eu queria falar um pouco para vocês, né, eu disse, eu sou terapeuta ocupacional, sou professora da FRJ, estou formando outras pessoas, estou formando pessoas que vão trabalhar na acessibilidade cultural. E a importância, né, desse profissional estar envolvido nessas ações, pela experiência que a gente tem, pelo conhecimento que a gente tem, do sujeito, das dificuldades, das limitações das pessoas, que é uma área que a gente estuda, do nosso objeto de trabalho, que é, usando atividades, usando diferentes recursos, fazer com que a pessoa tenha experiências mais significativas, que ela tenha mais funcionalidade, que ela possa aproveitar mais aquela visita, aquele passeio, aquele evento, aquele jantar, enfim, seja qual for a experiência dela, e o conhecimento sobre a tecnologia assistiva. Então, adequar aquele ambiente e aquela tecnologia para aquele grupo de pessoas. Então, a gente faz uma mediação entre o usuário, né, nesse caso é o visitante da exposição, e os recursos de tecnologia assistiva que estariam ali disponíveis para ele. E, finalmente, né, o terapeuta ocupacional ele trabalha em diferentes contextos. Então, a gente pode fazer um terapeuta ocupacional ajudando no trabalho na escola, no hospital. A gente tem 2 hospitais ali dentro da cidade universitária, onde a gente tem várias ações. Um trabalho com pessoas com dificuldade de saúde mental e outros aspectos, mas o espaço cultural é um desses contextos, né? O lazer é um desses contextos de intervenção. E aí, eu queria dizer que foi um prazer, né? Espero estar com vocês uma próxima vez. E deixo aqui, então, algumas dicas, né? A gente tem um portal chamado Portal Assistiva, que é um portal assistiva lá no nosso departamento, na Terapia Ocupacional da FRJ, onde a gente hospeda gratuitamente, né? As pessoas têm acesso gratuito a materiais relacionados a jogos, adaptações. Então, tem processos de comunicação, tem materiais que foram adaptados que podem ser utilizados em espaços culturais, então, com acesso gratuito. A gente tem um site de tecnologia assistiva, que apresenta um pouco mais sobre a tecnologia assistiva, e eu deixo também o meu contato, né, de dúvidas e conversas, para quem quiser conhecer também as nossas ações. Agradeço, então.